A paz do Senhor Jesus, eu quero dividir com você algo que Deus falou comigo profundamente certa vez, mas antes eu vou ler um versículo da Bíblia que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Diz assim: E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, no caso Babilônia, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Basicamente, o que Deus está dizendo ao povo judeu através de Jeremias é: vocês vão para o cativeiro, para a Babilônia. Ore pelo bem da Babilônia, porque eles tendo paz, como vocês vão estar no meio deles, vocês vão ter paz também. E certa vez Jesus falou algo ao meu coração de forma tremenda: que se alguém te odeia, não gosta de você, sem causa, simplesmente a pessoa olha para você e não gosta de você, não consegue te engolir, é porque essa pessoa precisa muito de você. Deus falou isso comigo. Porque o que ela sente por você, na verdade, é o que o diabo sente por você. Mas ele passa para ela o sentimento que pertence a ele. Então, se ela está dando brecha para isso, é porque ela precisa de libertação. Então, toda pessoa, Deus me ensinou, que me odeia, que não gosta de mim sem motivo, eu nunca fiz um mal a essa pessoa, são pessoas que precisam muito da minha oração. Então nós temos que ter sabedoria. O teu inimigo não é o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Uma vez Deus me fez refletir. O vizinho tem seus problemas. E às vezes ele, um exemplo, discute com a mulher, tá brabo, e sai com o coração cheio de rancor de casa. Quando ele te vê na rua, o diabo te usa como para-raio. E ele vai derramar sobre você toda a ira que, na verdade, ele está sentindo pelos seus próprios problemas, toda a amargura. E como a gente é luz no Senhor, nós somos servos de Deus, então eles lançam sobre nós. Mas é o diabo que fica ali, tipo espetando eles, para descontar em nós o que a gente não tem culpa. Então nós que somos servos do Senhor, espirituais, nós temos que entender isso. Nós é que somos luz. É de nós que Deus espera uma boa ação, um bom exemplo. Então por que Jesus ensina a fazer bem a quem te aborrece? Porque nós somos espirituais. Então quando você ora para o bem do teu vizinho, Senhor, abençoa meu vizinho, por mais que ele não goste de você, mas se ele tiver paz dentro de casa, se ele tiver uma certa tranquilidade, até contigo ele vai ser diferente. Mesmo não gostando de você, pelo menos não vai te atingir sem causa. Então isso é questão de inteligência espiritual. Deus me fez enxergar isso. Então, ore por quem te persegue, para que ele tenha paz. Eu vou te contar um testemunho que eu tive na minha vida que me marcou muito. Há muitos anos atrás, uns 18 anos atrás, eu trabalhei num supermercado e eu era fiscal de salão, aquela pessoa que fica lá vendo quem vai roubar, de olho no salão do mercado ali. A nossa principal função era pegar os ladrões, que tinha muitos. Roubava azeite, roubava... o que desse para roubar, roubava. Então a gente tinha que estar atento. Só que, como servo de Deus, eu trabalhava com os olhos, vigilante, né? Ficava um no lugar, outro no lugar, outro funcionário do mercado no outro lugar, na mesma função. Então, quando eu estava numa determinada posição ali, olhando o salão, mas vira e mexe um cliente te pede informação. Onde está o corredor do azeite? Onde fica o corredor? E você tem que saber para informar. E nisso, às vezes, apareceu a oportunidade de falar de Jesus. E certa vez eu estava olhando, para não defraudar meu patrão, né? Porque você não vai trabalhar numa empresa, por exemplo, você está lá no maquinário, vai desligar a máquina para ficar pregando para alguém. Não pode. Nós temos que honrar nossos patrões. Mas existem certas funções que dá para você trabalhar e, ao mesmo tempo, falar de Jesus. Né? A gente tinha uma profissão que hoje acho que não existe mais, mas que era possível se fazer, por exemplo, trocador de ônibus, antigamente, cobrador.
Enquanto ele estava ali pegando a passagem, dando troco, muitos irmãos, junto com o troco, davam um folheto, davam uma palavra. Ele não estava defraudando o seu patrão e ainda assim estava pregando o evangelho. Então, enquanto eu estava ali olhando o movimento do salão, algumas pessoas me pediam informação e certa vez um homem me pediu informação e não sei o que houve, entrei com a palavra de Deus. E o meu supervisor de segurança, o meu encarregado, passou e viu. E desde aquele dia, aquele homem passou a me perseguir. Só que eu era do turno da tarde. O supervisor encarregado de segurança do turno da manhã era cristão. E eu tinha uma certa intimidade com ele. Então ele me falou, ó, fulano tá passando por grande problema. Tá se separando da mulher, tá uma bomba relógio. Então eu já sabia que o meu encarregado, ele estava passando por problemas pessoais. Então quando ele me viu pregando, ele passou a me perseguir. Para vocês terem um exemplo, quando eu pegava no horário de 9 da manhã, eu ia até 5:30 da tarde e ia embora para casa. Ninguém nunca que pegou 9 horas da manhã passou de 5:30 da tarde. Aí teve um dia que eu peguei 9 horas da manhã. E quando eu estava dando 5 horas da tarde, já estava com aquela alegria de ir para casa, ele chegou para mim, esse encarregado, falou, ó, tu vai fechar a loja. Fechar a loja era sair de lá meia-noite. E ninguém que pegava 9 horas da manhã fechava a loja. E ali eu, aquele desespero, eu não discuti, tá bom, porque a gente tem que ser obediente aos patrões. E eu subi no vestiário angustiado, eu levava a minha Bíblia, dobrei meu joelho, pedi uma palavra, e Deus me deu uma palavra, e na palavra Deus falou ao meu coração, fique em paz. Estou no controle, fica tranquilo. E eu ele continuei trabalhando com alegria, fiquei até meia-noite, e ele sempre me perseguindo, até que um dia, esse encarregado, ele estava encostado no balcão de frios, onde tem frango congelado. E eu estava uns 10 metros dele, no outro corredor. E eu vendo ele encostado ali, Deus falou ao meu coração, essa é a sua oportunidade. E eu fui lá até ele. Seu fulano, olha, Jesus te ama. Jesus pode fazer algo diferente na sua vida. Eu comecei a pregar o evangelho para ele. Fiquei uns 10 a 15 minutos pregando o evangelho, ele dando atenção. Daquele dia em diante, ele virou meu amigo. Aquele que me perseguia, mas eu sabendo dos problemas dele, da vida, né, atribulada que ele estava tendo, e quando eu cheguei com a palavra poderosa do Senhor, aquele que era meu inimigo, daquele dia em diante virou meu amigo. Aí um dia ele até brincou, tu vai fechar a loja. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. Não, que isso, rapaz, vai para casa, vai descansar. Virou meu amigo. Aí ele parece que passou num concurso da polícia, então antes dele sair, ele me chamou e falou, ó, toma cuidado aqui, tem muita gente falsa. Eu tô saindo, mas ó, toma cuidado aqui, tem gente aqui que não confia não. Me deu o conselho e ele saiu. Então, é um grande exemplo. Quando a gente faz o bem a quem nos aborrece, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Então seja inteligente, tem alguém te perseguindo, seja vizinho, seja colega de trabalho, ore por ele, ore com amor. Senhor, liberta essa mente. Senhor, mostra para ele que eu não sou inimigo dele. E quando você tiver a oportunidade de fazer o bem a essa pessoa de alguma forma, né, um vizinho, vamos usar o vizinho, porque crente é muito provado na vizinhança. Sua vizinha está doente, vai lá, mulher de Deus. Ei, vizinha, deixa eu levar suas roupas, eu lavo lá na minha casa, eu trago para você bem passadinha, mostra a diferença. É aquele vizinho, varão, né, aquele colega de trabalho, está lá fazendo trabalho, você está aí livre, vai lá dar uma força para ele. Não é nem tua função, não é tua obrigação, mas vai lá. É assim que nós vencemos a nossa guerra, fazendo o bem. Paulo diz em Romanos 12, 18, se possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, como Deus usou Jeremias para falar para aquele povo, ore pelo lugar onde vocês estão, porque dando certo para eles, vai dar certo para vocês. Então, ore por quem te persegue, porque são pessoas que precisam de Deus. Quantos cristãos que hoje glorificam o nome do Senhor, um dia perseguiram o crente, falaram mal de crente? Já pensou se Deus tivesse fulminado? Então, fique com essa palavra, essa reflexão, em nome de Jesus.